No final de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York arrastou o mundo para a Grande Depressão. Em meio à ruína econômica, o futebol tentou erguer seu primeiro monumento internacional. O nascimento da Copa do Mundo, em 1930, esteve longe de ser pacífico. Foi uma disputa brutal por sobrevivência política, isolamento logístico e medo de violência armada. Hoje, as arenas perfeitas escondem o início caótico desse torneio. Para entender o tamanho do perigo e o impacto real desse evento, precisamos voltar ao momento em que as grandes potências europeias decidiram sabotar o plano da FIFA. A escolha do Uruguai como sede foi uma necessidade financeira da FIFA, pois as potências europeias recusaram assumir os custos logísticos no Congresso de Barcelona, em 1929. O governo uruguaio financiou sozinho o torneio, cobrindo as despesas de transporte e alojamento das comitivas. A nação vivia uma rara prosperidade baseada na exportação pecuária, sendo apelidada de Suíça da América. Celebrava o centenário de sua Constituição e ostentava o bicampeonato olímpico de 1924 e 1928. Porém, o continente estava em ebulição. Durante a Copa, o assassinato de João Pessoa incendiou o Brasil, mostrando que o torneio coexistia com o colapso da República Velha, que culminaria na Revolução Armada de Getúlio Vargas meses depois. Na Europa, a escolha gerou desdém. Ligas recusavam-se a cruzar o mar, impondo um boicote silencioso. Como protesto, organizaram uma competição paralela em Genebra, na Suíça, a Copa das Nações. Vencida pelo clube húngaro Újpest, desafiando a autoridade da FIFA. Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha declinaram o convite. Futebolistas britânicos emigrados reforçaram os Estados Unidos, gerando uma equipe robusta que os franceses apelidaram de arremessadores de peso. Jules Rimet assegurou a vinda de França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia. Esta última garantida apenas pela intervenção direta do rei Carol II, que anistiou atletas suspensos e ameaçou multinacionais petrolíferas caso recusassem licença remunerada aos convocados. A travessia foi uma odisseia. Romênia, França e Bélgica embarcaram no transatlântico SS Conte Verde, enquanto a Iugoslávia viajou isolada no Flórida, já que o Conte Verde estava lotado quando decidiram participar do torneio. Durante 15 dias em alto mar, treinos físicos ocorriam no convés, entre malas e passageiros civis, sob o balanço do oceano e enjoos severos. Sem treino tático com bola, os franceses usavam boinas com jornal para cabeceios. Enquanto isso, a seleção brasileira sofria com o racha político entre a CBD, no Rio, e a Federação Paulista. São Paulo proibiu a cedência de seus atletas, excluindo inclusive a grande estrela da época, Arthur Friedenreich. O único paulista foi Araquém Patusca, que se inscreveu como jogador do Flamengo para burlar o boicote. No navio, Araquém foi relegado à terceira classe, enquanto os cariocas usufruíam do luxo das melhores acomodações. Em Montevidéu, sob o inverno de -3 graus, os brasileiros jogaram com pesadas camisolas de lã por baixo dos uniformes, restringindo a mobilidade. Na estreia,
o Brasil perdeu por 2-1 para a Iugoslávia. Embora Preguinho tenha marcado, a derrota eliminou o Screte. Em São Paulo, jornais celebraram o fracasso dos cariocas. Sobrou a goleada de 4-0 sobre a Bolívia, com destaque para Fausto, El Mago. Na época, a difusão das informações dependia de tecnologias rudimentares. Não existia transmissão radiofônica dos jogos lance a lance em tempo real. As emissoras limitavam-se a ler telegramas curtos com os resultados parciais, gerando audições coletivas em cafés e megafones instalados nas ruas. Mas o verdadeiro caos aguardava no estádio da final. O Estádio Centenário, projetado por Juan Antônio Escasso, teve as obras paralisadas por greves, falta de cimento e tempestades. Na abertura da Copa, era um canteiro inacabado. As rodadas iniciais foram transferidas para os acanhados Pocitos e Parque Central. No Pocitos, Lucien Laurent marcou o primeiro gol dos mundiais contra o México. Enquanto isso, operários trabalhavam em turnos de 24 horas, sob chuvas, usando braseiros a carvão para secar as bancadas do Centenário. O estádio abriu de forma precária contra o Peru, com o cimento fresco exalando umidade. Nas ruas, a rivalidade entre Uruguai e Argentina flertava com conflitos históricos. Milhares de argentinos cruzaram o Rio da Prata em balsas. Devido ao denso nevoeiro, 10.000 torcedores ficaram presos na água e perderam a final. Muitos viajavam armados com revólveres e facas, entoando cânticos militaristas, o que gerou severas revistas policiais nos portões para conter o medo de tiroteios. A violência física ditou as semifinais. Na vitória da Argentina por 6-1 contra os Estados Unidos, Rafael Tracy sofreu uma fratura na perna e continuou em campo em agonia, devido à proibição de substituições. Na outra semifinal, o Uruguai venceu a Iugoslávia pelo mesmo placar, após o árbitro brasileiro Gilberto de Almeida Rego validar um gol irregular, onde a bola saiu pela linha de fundo e foi devolvida por um policial. A final entre as potências platinas ocorreu sob paranoia. A desconfiança era tão aguda que os times não aceitaram jogar com a mesma bola. O árbitro belga John Langenus impôs uma regra inédita. O primeiro tempo usaria a bola argentina e o segundo, a uruguaia. Os visitantes sofreram severa guerra psicológica. Uma banda instalou-se diante do hotel para impedir o descanso. E o meia Luiz Monti recebeu ameaças de morte explícitas contra ele e sua mãe. Aterrorizado, Monti atuou de forma apática. Com sua bola, a Argentina venceu o primeiro tempo por 2-1, gols de Peusele e Stabile. No intervalo, o pânico dominou o vestiário. Francisco Varallo relatou que companheiros temiam ser assassinados nas ruas caso vencessem. No segundo tempo, com a bola uruguaia mais pesada, os donos da casa reagiram. Pedro Cea empatou. A agressividade aumentou quando Héctor Castro, o El Manco, que jogava sem o antebraço direito, atingiu as costelas do goleiro Juan Botasso. Lesionado e impedido de ser substituído, Botasso falhou no gol de Santos Iriarte. No minuto final, Castro fixou o placar em 4-2, dando o título ao Uruguai. Após a partida, Langenus correu para fora do gramado. Ele havia exigido um seguro de vida e uma lancha com motor no porto.
Como o transporte terrestre da FIFA falhou, o belga fugiu a pé pelas ruas até alcançar a embarcação no porto. O desfecho gerou motins em Buenos Aires, onde a embaixada uruguaia foi apedrejada, provocando uma grave crise diplomática e a ruptura formal das relações esportivas entre as duas nações. Essa hostilidade motivou o boicote uruguaio às Copas de 1934 e 1938, além de marcar o nascimento das Barras Bravas. O futebol moderno não nasceu do preciosismo técnico ou da opulência das arenas perfeitas. Ele foi forjado na lama, no concreto úmido e sob a ameaça real de armas de fogo. Sobreviveu à maior crise econômica da história moderna, porque foi sustentada pela paixão obstinada de homens que jogaram sob as condições mais adversas possíveis. Comente Copa do Mundo para eu saber que você acompanhou esse vídeo até o final. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere apoiar o Mundos Reimaginados, tornando-se membro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.